Bem-vindo ao Núcleo. Hoje nós vamos gravar o primeiro episódio do podcast Refletindo aqui com as Manas. Tudo está o tempo todo em transição, em transformação. Nascendo, morrendo e renascendo. E nós seguimos juntas, refletindo nesses ciclos da nossa vida. Vem com a gente. Vamos participar de muitas reflexões. Boa! Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você está assistindo o nosso podcast. Nós estamos aqui ansiosos para o nosso primeiro episódio e a gente montou esse podcast para a gente conversar um pouco sobre os ciclos que a gente vem encarando. Nós somos duas terapeutas integrativas e a gente vem encarando os nossos próprios ciclos e descobrindo os ciclos dos nossos pacientes, das pessoas, e a gente resolveu vir aqui conversar com vocês um pouco sobre esse processo. E, para começar, nós decidimos falar sobre os ciclos, não é mesmo, Rê? Sim, os Trazer ciclos... um pouquinho. Pode falar, Fá. Vamos lá. A gente vai trazer um pouquinho, refletir com vocês sobre os ciclos da vida. O que acontece com a gente desde o período que a gente nasce. A gente começa a passar por ciclos. Na verdade, desde o período que somos concebidos, não é mesmo, Rê? É isso mesmo. A gente estava esses dias conversando e falando num papo nosso, falando sobre os ciclos, principalmente nós como mulheres, a gente nesse dia estava falando sobre os ciclos das mulheres, né? E os ciclos repetitivos que a gente traz lá de trás dos nossos ancestrais, com essa coisa que a gente tem conversado muito, que é um assunto que está muito em alta hoje em dia, falando sobre a exclusão das mulheres, né? E como essas mulheres foram sendo excluídas aos poucos. Então, antigamente, na verdade, até nossa geração, né? O nome das mulheres, da família da mulher, ele era apagado quando a mulher se casa e ela assume o nome do homem. Na verdade, a nossa geração começou a quebrar isso, né, Fá? De mudar, de vir. A Fá teve esse processo aí no casamento dela, de entender se ela colocava o nome do marido dela, se não colocava. Eu encarei isso no casamento do meu irmão. Eu não sou casada, mas eu encarei também esse processo, vendo eles decidirem e muitas mulheres da minha família falando sobre esse processo de decisão do nome, né? E o nome, ele é de onde a gente veio, né? E o nome, desde que nós nascemos, nós recebemos um nome. E estamos acostumados com aquele nome. Então, aquele é o meu nome. E quando, por exemplo, eu passo por um processo, um casamento, que eu vou mudar o meu nome, como que eu aceito esse novo ciclo? Como que eu me identifico com esse ciclo, com esse novo nome, para me integrar a ele e trazer a minha identidade para esse novo eu? Que agora eu tenho também um novo nome. Eu vou até compartilhar aqui. Foi difícil para mim. Logo que eu me casei, que eu acrescentei o nome do meu marido, foi um processo que eu fiquei indecisa antes, mas quando eu decidi, eu comecei já a me apropriar. Mas, quando eu ia assinar, eu esquecia. Que era muito novo. Tava difícil ali de assumir o negócio. E como a gente vai se apropriando, identificando o processo, a gente pega para gente. Tomamos como propriedade, né? Como nosso aquilo. E todo ciclo é assim, né? A gente trouxe um pouquinho do nome para falar um pouco das mulheres que às vezes também não colocavam o seu sobrenome nos seus filhos. Então, quantas gerações vêm com o nome e o sobrenome só do pai? Sim. Por muitas gerações foi colocado só o nome do pai. Poucas famílias incluíam o nome também da mãe, né, no sobrenome. E conforme a gente vai percebendo os ciclos, identificando o porquê também dos ciclos da sociedade, do inconsciente coletivo, de como é formado e de como é feito todo esse sistema ali de sociedade, a gente vai identificando também uns padrões que vão aparecendo nas Sim. pessoas. Que aí elas começam a até perder um pouco a identidade com os femininos da mãe,
das avós. Os nossos, aquele feminino, né? Eu acho que a gente pode falar muito daquele feminino até selvagem, ancestral, lá de trás, né? E uma vez eu estava lendo num livro e ele estava falando um pouco sobre o masculino, o homem, né? E ele assumindo o feminino dentro dele, porque todos nós temos as duas partes, né? O feminino e o masculino dentro da gente. Independente de qualquer coisa, a gente tem as duas energias. E que por muito tempo, principalmente lá na Idade Média, que os homens foram apagando, né, e colocando no lado mais sombrio que ele tinha, o lado feminino. E foi aí que eles faziam uma comparação, dizendo que a partir daí o feminino foi assumindo o lado sombrio e que aí ele foi entrando para o lado da bruxaria, o lado do escuro, e que aí as mulheres começaram a ser caçadas, a serem diminuídas, né? Porque esse lado escondido dentro do homem não podia aparecer, né? E era era a mulher que trazia isso para dentro deles. E os homens vivem ciclos também. Nós mulheres, somos pessoas cíclicas, né? A gente tem um ciclo dentro do nosso processo que é o nosso ciclo menstrual, que ele traz para a gente esse processo. A gente vive luas dentro da nossa, né? A gente vive junto com a lua aí a nossa vida inteira. Mas os homens também têm os ciclos deles, né? E que eu acho que às vezes a gente, inclusive, não olha para isso. E eu acho que a gente precisa sim olhar para os ciclos das mulheres, e acho que a gente precisa trazer as mulheres à tona, a gente precisa trazer as mulheres para cima da roda desse ciclo aí, dessa roda da vida. Elas precisam, porque eles falam muito, né? Eu coloquei ainda hoje lá no meu Instagram de terapeuta, um negócio falando que a gente tem os ciclos, e os ciclos eles são, né? Eles fazem momentos de expansão e de contração, né? Então é a roda, né? Que ela expande e ela contrai, ela expande. E a gente é isso, a gente como mulher vive isso muito no dia a dia, né? Por conta das nossas questões hormonais, por conta do nosso ciclo. E os homens também. Mas esse lado feminino cíclico tá lá dentro deles também, né? E só que ele não se pode olhar, né? Porque isso não é legal, isso não é bacana. E como a gente depois, agora adulto, né? Como esses ciclos vão sendo apagados e sendo escondidos desses meninos e até dessas meninas, porque ela não pode falar que tá menstruada, não pode falar que tá no ciclo, não pode, né? Tem que ser tudo muito escondido. E aí quando a gente cresce aqui, ó, estamos aqui tentando resolver nossa vida, né, Fá? Tentando assumir nosso ciclo de novo aqui. Nós duas, a gente junta, vai tentando assumir nossos ciclos. Amiga, que ciclo é esse? Nossa, como nós estamos? Nossa, tô nascendo, tô morrendo, tô voltando. Renasci. E isso que você trouxe, né, dos ciclos masculinos também, que acabam, às vezes, sendo escondidos, muito por conta também da criação e de como foi colocado para os homens. O homem não chora, o homem não fala, o homem vai só para a luta e resolve, fez com que muitos dos homens também se calassem e não trouxessem as suas dificuldades dos seus ciclos. E tem dificuldade de compartilhar as suas dificuldades, os seus desafios. Né? E aí a gente começa a ver, caramba, o meu marido, o meu parceiro, o meu companheiro em si, não conversa comigo da dificuldade que ele está passando. Por que será? Porque os homens também vieram a acreditar que eles não podem compartilhar suas dores, eles têm que ser fortes o suficiente para resolver. Eles têm que estar em cima nesse ciclo sempre, né? E não posso cair, eu tenho que estar sempre no alto desse ciclo. Assim. Então, eu sempre tenho que estar expandindo. Contrair jamais, né? E quando a gente vai achando o equilíbrio desses ciclos, tanto a mulher com a sua parte masculina e o homem com a sua parte feminina, achando o equilíbrio de cada um ali, nós nos tornamos pessoas mais livres, mais independentes de si. Com certeza. Então, e a gente, na verdade, menos ansiosas, né? Porque quando a gente percebe que a vida é um ciclo, né? E a Fá, como terapeuta, ela trabalha muito a parte do nascimento e eu trabalho muito a parte do luto dos encerramentos, né? Então, a Fá dos inícios e eu dos encerramentos, por isso, inclusive, que a gente achou legal a gente bater um papo,
porque é o nosso papo todo dia aqui sobre os inícios e os fins, né? E os, o homem, ele tem, não só o homem, né? Mas eu acho que a sociedade machista, patriarcal, né? Veio trazer esse, assim, os fins, eles não podem ser vividos, eles não podem ser curtidos, né? Eles não podem ser curtidos entre aspas, né? Porque ele precisa ser, porque não é curtir de achar legal, mas é curtidos de encarados, de olhar, de viver aquele fim, né? E principalmente a geração antes da gente sofreu muito esses processos, então assim, então não podia chorar, não podia sofrer, encerrou um negócio, encerrou, vamos partir para a próxima, vamos para o próximo, vamos para frente, sempre para frente, sempre. Isso vai causando uma ansiedade muito grande, porque você não encerra, não enterra, não vela, não olha, não avalia e fala, tá bom, acabou aqui, mas e agora, né? E nem esse mundo louco que a gente vive também, né, Fá? Esse mundo louco que a gente vive, os ciclos não são respeitados, a gente precisa correr o tempo todo, né? Tá sempre fazendo, sempre produzindo, sempre indo atrás de alguma coisa, sempre solucionando coisas. Tanto é que, às vezes, a gente acaba as mulheres acabam entrando num eu de proteção, no seu eu muito mais masculino, para resolver e dar conta de tudo que ela precisa durante um dia, durante o dia dela e de todo o processo que ela vivencia. E o homem também. E aí acaba dentro de casa virando até, ou independente de com quem seja a relação, se é com o marido, se é com o pai, se é com o irmão, acabam vindo as competições. Por conta que está ali um combatendo o outro e não um agregando o outro, somando com o outro. Esse ciclo é importante também de analisar conforme a gente consegue identificar o que de fato eu posso me apropriar para fazer e eu não preciso me condenar se eu não conseguir fazer aquilo, eu também trago mais leveza para dentro de casa do meu lar, independente com quem eu moro. Mesmo se eu morar sozinha, né, Rê? Se a gente mora sozinha, Sim, isso é fundamental, não é? com certeza, com certeza. A gente precisa desse ciclo, a gente precisa se olhar, se entender, né? E porque o ciclo existe, não tem como apagar. Falar, não quer, eu não quero. Não tem como querer, porque inclusive a gente vive o ciclo, né? O ciclo da criança, o ciclo de quando a gente fica adolescente, o ciclo de quando a gente fica adulto e o ciclo de quando a gente fica velho, né? A gente tem os ciclos nesse processo e cada ciclo começa e termina. E quando ele termina, vai começar outro. E assim a gente vai. Então a gente vive numa grande espiral, né? Então a gente vai indo, mas sempre em ciclos. Então, o nosso trabalho, até no trabalho, quando tem às vezes que ele tá bombando, de repente dá uma caída. Você fala, nossa, caiu, e agora? Tá bom, caiu, então o que eu vou ver? Vou rever, vou olhar o que aconteceu lá em cima, vou avaliar, vou, né, plantar, para poder voltar, que é como o ciclo da lua, né? É o que a lua traz para a gente. Eu adoro a lua, gente. Eu adoro os ciclos da lua, eu adoro andar com o ciclo da lua e conversar com ela, enfim. Esse processo, para mim, eu acho ele muito mágico. Somos apaixonadas pela lua, né? E é um ciclo natural. Então, se a gente olha para a natureza, a lua tem o ciclo, as vegetações têm um ciclo, então, de uma semente que vai para a terra, que vegeta, que cresce até dar os frutos. Tudo é um ciclo, então, desde a natureza, do meio que nós vivemos, até nós. Então, o ciclo da natureza é um ciclo macro. Nós somos um pouco menores, somos o micro dentro dessa natureza. Quando a gente passa também a identificar o macro e o micro, nós também conseguimos identificar o que em nós pode ser transformado. E eu acredito, principalmente como terapeuta, né? Sei que você também, que as transformações são para a nossa evolução e para a gente sempre chegar em um lugar melhor do que estávamos. Sim. Então, o que aconteceu aqui, nesse pedacinho da minha vida, que não foi tão legal e que eu posso melhorar para o próximo pedaço da minha vida? É isso. Fazer diferente. E um ciclo dentro do outro, né? Eu tenho conversado muito com algumas pacientes minhas que assim, que perdem uma pessoa muito importante, né?
E essa pessoa fazia parte de muitos projetos, né? Então, assim, por exemplo, uma mulher que perde o marido. Eles têm uma vida e projetos construídos juntos, né? E sonhos, enfim. E quando esse elo ele se desfaz, é um ciclo que se encerra. E quando esse ciclo se encerra, tem diversos ciclos que vêm junto desse ciclo que precisam ser encerrados ou ser reiniciados, ser recomeçados, ou não dá para continuar, não dá. Então assim, você precisa rever todo um ciclo nessa vida, dessa vida que foi, né? Para que você possa começar de novo. Então, quando a gente perde uma pessoa, é um ciclo nosso que se encerra para um ciclo que se inicia. Quando uma criança nasce, eu tive uma escola de educação infantil, e você sabe, Fá, que a gente fez um grupo uma vez de mães, e porque estava todo mundo sofrendo muito esse processo de começar a ser mãe, o puerpério e uma bagunça louca dentro delas. A gente falava, vamos fazer um grupo e vamos dividir, né? E entender as angústias de cada uma. E o que acontece? Quando a mulher se torna mãe, é um ciclo que se encerra. É uma mulher que morre para uma outra mulher que vai nascer, né? E esse ciclo e o encerramento desse ciclo, para algumas é muito mais doído do que para outras. Vem é, muitos fiozinhos ainda soltos de lá de trás, né, que não foram resolvidos. Porque assim, não é porque a gente morre que a vida está resolvida, né? Não, 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 né? Não, Definitivamente a não. gente, Então, não. tem muita coisa que fica, né? É. E essas mortes que a gente tem em vida é muito louco. É aquela coisa assim de você ter que arrumar o trem com o trem andando. Então, assim, você tem que trocar a roda do trem com o trem andando, porque também não dá para parar. Sentar e falar, não, peraí, gente, acabou o ciclo, vou sentar aqui, deixa eu pensar. Mas a gente precisa Esperar. tentar, mas a gente precisa tentar achar esse buraco, sabe, esse caminho, esse assim, nem que seja na hora de dormir ali, de sentar 15 minutos e falar assim, nossa, o que aconteceu? Porque o nosso dia é um ciclo, né? Eu ia falar isso, Rê. Se a gente parar para analisar o como foi o nosso dia, a gente já vê que a gente abre os olhos e nasce para o dia. E amadurece nesse dia e dorme, adormece, enfim, não vou usar a palavra morre, mas adormece para o final desse ciclo, para acordar de novo, que é como o sol. Sim, Ele do nasce ciclo e solar, né? depois. Tanto que na astrologia ela traz a nossa revolução solar, que nada mais é do que o nosso ano, né? A volta do Sol, a volta total, né? Então, que é os 365 dias do seu Sol, né? E o Sol, como a gente sabe, ele é a figura do masculino, ele é a figura do pai. Então, assim, ele traz o masculino tem um poder muito grande dentro da gente também, né? E ele traz esse ciclo transformador, esse ciclo de ação, né? De ir para a luta, de ir para frente, de ir para a guerra, é o ciclo masculino, né? E, e que ele traz essa bagunça toda aí dentro da gente, que a gente fica aqui, né? Levanta um, levanta outro, baixa um pratinho, levanta outro, vai outro, vem outro. E quando a gente começa a se atentar nesses pratos, né, que levanta um, abaixa outro, e qual é o movimento que eu faço, para onde eu vou, como eu vou, se a gente sai do automático, que é muito o que as pessoas às vezes vivem, no automático, elas não param para se analisar, elas não param para se olhar, para ver o que elas estão passando naquele dia. Por que eu fiquei com raiva? Por que aquilo me irritou? Por que eu senti aquilo? Por que eu fiquei assim? Tá no automático, tá vivendo no automático. Apertou ali o botão e foi. Agora, se você durante o dia analisa o porquê de determinada situação, por que eu senti isso, por que eu tenho isso no meu corpo, por que eu agi dessa forma com determinada pessoa, você traz os frutos do amadurecimento do seu dia. Sim. E faz com que você saia do automático e comece a viver por ação e não por reação. Você não está reagindo à vida, você está agindo para a vida. Quando a gente age para a vida, a gente vive ela o hoje, o agora, e não sofre
com o antes ou com o depois. E aí sai um pouco até dessa ansiedade que a gente estava, É, você trouxe, tem que fazer, tem que chegar, tem que ir, tem que. Ah, não, o tem que é muito complicado. É outra oxe, coisa que, nossa, a gente pode falar em outro o episódio no do outro, tem que, é. porque aí a gente age e não reage. Agir é como pensar, é quando você pensa e traz para a consciência o que você vai fazer e como você vai fazer. A reação, que é o piloto automático, ela vem do inconsciente e faz com que você reaja a determinadas situações que depois você não fica assim, às vezes, ai, por que que eu falei aquilo? Eu devia ter Oxe, ficado várias quieta. vezes. Eu, inclusive, estava pensando, né? Estava falando do pensar o dia, tá? Eu comecei a pensar na rotina, né? E a gente fala tanto de criar uma rotina e a gente tenta tantas vezes fazer uma rotina fixa, né? E quando você sai daquela rotina, você entra em pane, né? Você fala, nossa, criar rotina para as crianças, criar rotina. Lógico que a rotina, ela também é um ciclo, né? Ela também traz esse ciclo do despertar, né, do crescer, amadurecer e do descansar, né, do absorver, porque o ciclo ele traz isso, a gente amanhece e a gente absorve no fim do dia, né, todo esse processo. E o absorver ele é muito importante e às vezes a gente se cobra muito nessa questão do retrair, às vezes repensar o ciclo, falar, esse ciclo não está rolando, eu preciso fazer de um jeito diferente. E a gente tem conversado muito isso, eu e a Fá, no nosso processo terapêutico, né? Eu tenho buscado muito os ciclos dentro da minha vida, dentro da minha história, da história dos meus ancestrais, né? Que eu acho isso, assim, tão bonito de ver, que são os ciclos que foram vividos lá atrás e que a gente, de alguma forma, vem para resolver esses ciclos, né? Para poder criar novos ciclos, para poder trazer novas coisas, né? Esse é o nosso papel, porque senão, né, nossa, a gente vem, a gente inclusive aprende no nosso processo, né, a questão da árvore genealógica, que a gente tem que ficar em cima e os nossos ancestrais vêm para baixo, porque eles são as nossas raízes e nós somos as folhas, os galhos, os frutos, enfim. E a gente vai ser as raízes de alguém e assim por diante. E então é árvore em cima de árvore, né? Você para pensar, fica um desenho bem massa, mas que a gente precisa olhar para esses ciclos, inclusive os ciclos de repetição, né? A Fá, ela fez um curso foi numas palestras esses dias muito legais falando sobre a epigenética, e a gente fala muito dos ciclos de repetição e como é que a gente quebra esses ciclos de repetição. A gente tem ciclos de repetição dos nossos ancestrais e a gente tem ciclos de repetição nosso. Então, assim, caraca, por que eu sempre busco um relacionamento igual? Então, eu termino, volto. Vamos trazer Termino, um volto. pouquinho o ciclo de repetição no segundo episódio, Rê? Vamos. A gente pode trazer sobre isso, porque eu acho que é muito importante a gente olhar para isso. Mas primeiro a gente precisa entender que existem ciclos e que a nossa vida é feita de ciclos. O tempo Nosso todo. DNA é feito de ciclos. E eu acho que aí a gente traz aí o gancho para o próximo. O nosso DNA é feito de ciclos. Cada bolinha lá dentro do nosso DNA, cada voltinha que ele tem ali, ó, é um ciclo. E esses ciclos podem ser quebrados e podem ser mudados, independente do que, da onde ele vem, reprogramados. E então vamos trazer esse processo aí para a gente e espero que vocês venham junto com a gente conversar, bater um papo. A gente vai postar o vídeo no YouTube e a gente vai pôr o podcast no Spotify. E a gente tem quem quiser mandar mensagem para a gente, conversar pelo YouTube. E a gente também tem os nossos canais no Instagram, né, Fá? O meu é Renata Zanzotti, _ terapeuta, e o da Fá. E o meu é Fabiola Uliane Terapeuta. Isso. E aí vocês podem buscar a gente lá e também a gente traz outras coisas dentro do nosso processo. A gente traz mais o nosso trabalho como terapeuta, mas a gente não consegue ser uma coisa separada da outra, né? Então aqui a gente é terapeuta, a gente é mulher, a gente é mana, a gente é todo mundo. Exato. E foi com muita satisfação que a gente apresenta o primeiro episódio do podcast
Kíclios. Ah, deixa eu contar Amém. só uma coisa. O Kíclios veio da palavra Kíclios, que é ciclo em grego. A gente só mudou a forma de escrita para que ela tivesse um quezinho a mais ali, uma pimentinha nossa, mas a gente só traz ali os ciclos da vida. Vem nos ciclos com a gente e vamos junto no processo. Beijo! Vamos juntos. Beijo. Amém.